Começar assim, 10 anos de Homem de Aço. Tô pronto, arrocha o nó. Vamos lá. 10 anos do Homem de Aço. Fala, galera do canal Nerd Sertão. Beleza? Goldenberg. Respire fundo. Uhum. Cara, você falou rápido demais, bicho. A entrada é sempre assim. Não, respire fundo. Vai, bora, vamos. Vamos falar hoje do filme O Homem de Aço, que está completando 10 anos. Que está não, já completou 10 anos, né? Sim, senhor. Porque ele foi lançado no dia 12 de julho de 2013. Um pré-adolescente. Tá fazendo raiva, tá começando a fazer raiva o pai. Fala, galera do canal Nerd Sertão, beleza? Goldenberg na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido canal. Hoje, mais uma vez, arroz de festa aqui, dia 6 Pires com nós. E vamos falar tudo o que sabemos e mais umas cositas mais, né, Decis? Porque pra falar do Super-Homem, né? A gente eu sempre trago você, que você é super fã dele. Você eu sou super fã do Super-Homem. Você tem a coleção completa da Editora Abril. Aquela que eu já ia dizer que coleção, ufa. Eu nem sabia. Mas é mesmo, eu tenho a coleção completa da Editora Abril. Eu tenho todos os formatinhos publicados pela Editora Abril do Super-Homem, né? E tenho boa parte dos formatos americanos e especiais que a Editora Abril lançou. Eu tenho outras coisas também do Super-Homem, né? Mas assim, como a gente tá falando de clássico, de coisas anteriores, por que a gente tá falando de clássico? Toda a mitologia do Super-Homem, ela se consolidou a partir do final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, né? Por conta de Crise nas Infinitas Terras. A John Byrne reformulou... Eu ia falar John Byrne. Também, né? Assim, mas a crise, John Byrne... Primeiro foi a crise, né? Teve a crise, zerou tudo. Aí eles chamaram grandes nomes do quadrinho mundial, assim, grandes nomes... Alguns nem eram assim tão famosos, mas já estavam consolidados como grandes nomes da cultura dos quadrinhos da época, que foi Frank Miller, né, para fazer o Batman, ano 1. George Pérez fez a Mulher Maravilha, né, rebutou a Mulher Maravilha, e teve vários outros, né? E desses caras, John Byrne foi o que rebutou o Super-Homem. Ele recriou a origem, colocou novos elementos, diminuiu os poderes do Super-Homem, né? E por que a gente tá falando de John Byrne se o título do vídeo são os 10 anos de Homem de Aço? Homem de Aço. Por quê, Gô? Por quê? Porque Zack Snyder bebeu da fonte, né? Exatamente, começa pelo nome, né? O Homem de Aço. O Homem de Aço, exatamente. Que é o nome da minissérie, da primeira história, a primeira saga do Super-Homem pós-crise, né, que é Super-Homem, o Homem de Aço, né, a saga do Homem de Aço, né, The Man of Steel, né, lá para os States, para quem conhece a versão americana. Correto. E foi John Byrne que fez tudo isso. E, aliás, você tá falando assim do filme, mas tudo que saiu depois de John Byrne, filme, seriado, desenho animado, bebe na fonte de John Byrne. Ele sempre inclui outros elementos, mas todos eles usam como espinha dorsal a saga de John Byrne, né? Tudo que foi recriado de John Byrne, né? Como exemplo, eu dou aqui a série animada dos anos 90, que é John Byrne puro em desenho animado. A roupa, né? Aquela roupa dos kryptonianos. A roupa, as histórias, a origem, todos os elementos da série. A personalidade do Super-Homem também num seriado é muito bacana, inspirado no Super-Homem de John Byrne. Teve a série Lois e Clark, que não é muito, mas também foi baseada no Super-Homem pós-crise. Tem muito de John Byrne ali na série. E principalmente outra série... Jim Kane, né? Jim Kane. E principalmente uma série assim, que essa foi uma adaptação perfeita da série de John Byrne. Apesar de que nessa série o Super-Homem ainda não era o Super-Homem. Passou 10 anos para aprender a voar. Exatamente, mas é Smallville, né? Smallville, ele bebeu completamente, 100% da fonte de John Byrne. Tudo que tinha de melhor na série de John Byrne, na saga
de John Byrne, ele utilizou na série. Utilizou vários outros elementos. E reaproveitou do filme de Richard Donner. De Richard Donner, exatamente assim. Porque os criadores, Mike Miller e Alfred Gold, eles eram fãs. Eles são fãs, na verdade. Né? Tanto da série, tanto dos filmes do Richard Donner, do filme principal, vamos dizer. Os dois que é o que todo mundo curte. Como da série de John Byrne. Aí ele juntou tudo, misturou, mas a espinha dorsal de Smallville é John Byrne. E a gente depois vai fazer um vídeo sobre isso. Você já está me devendo aqui um vídeo. Hoje a gente fala do Homem de Aço, o filme, e depois a gente vai falar do Smallville. Só que Smallville é no seu canal. Aí o vídeo sobre Smallville vai sair no canal Mundo do Oráculo Nerd, né? Porque eu sou o oráculo, ele tem que escutar as minhas orientações. É por isso que eu sempre trago ele aqui, principalmente para falar do Superman, que ele sabe tudo. Mas ao mesmo tempo nós somos nerds do sertão, por isso que eu tô aqui. E aí, Igor, como é que foi quando foi para lançar o filme? Você lembra que a gente foi assistir Impactos no cinema? Lembro. A gente foi todo empolgado, né? Assim, muito empolgado. Porque foi assim, a gente saiu de um filme que o diretor do primeiro X-Men fez, né? Como é? Brian Singer dirigiu Superman O Retorno. Que, assim, ao meu ver e ao ver de muita gente, é uma homenagem ao filme de Richard Donner, né? Isso, mas não funcionou. Não funcionou. Nem funcionou como continuação que ele queria. E nem funcionou como um filme de ação. E nem como remake. Ele tentou fazer o remake. Acabou que não fez nada. Não fez nada, Queria fazer tudo e não fez nada. Aí a galera caiu de pau em cima, que o filme não teve ação. A luta do Superman foi contra os capangas do Lex Luthor e apanhou. Mas Superman e o Homem de Aço, Superman O Retorno, o que ele faltou, o que ele peca pela falta, Superman e o Homem de Aço, ele peca pelo excesso. Só que assim, eu gostei. Eu vou falar de mim. Depois, passado o tempo, depois que a gente assiste naquele primeiro momento, que a gente vai todo esse grandes filmes, grandes nomes do cinema, da cultura pop, causam esse problema no público. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote. Aí chega lá, muitas vezes o filme realmente é bom, mas você não desfruta bem da obra por conta dessa vontade que você tem. Você tá com uma visão, né? Você tá com uma expectativa, a expectativa atrapalha muito. De outra coisa, pensando que vai ver outra coisa e não vê o que tá na sua cabeça. Isso atrapalha. Eu mesmo reassisti O Homem de Aço, depois da estreia no cinema, eu assisti uma única vez com meu filho lá em casa. Só uma vez. Eu assisti novamente sozinho, na sala da minha casa, liguei o som tudo direitinho, apaguei todas as luzes e assisti sozinho. Como deve ser. E realmente eu vi que o Superman, o Homem de Aço de Zack Snyder, é um filme fantástico. Ele se tornou um filme cult. Eu sou contra essa visão da DC Comics de querer transformar o Super-Homem num personagem sombrio. Que eles tentaram fazer isso. Eles não tentaram, eles puxaram mais pro lado sombrio. Tiraram mais as cores, né? Principalmente do uniforme dele. As cores, os elementos, ele é um personagem amargurado, ele é quase que um Batman. Não é que ele seja um personagem amargurado, assim, ao meu ver. Cara, ele acabou de descobrir os poderes dele. No filme mostra isso. Mas Super-Homem foi bem criado pelos pais. Eu sei que foi bem criado. É o contrário do Batman. Mas já assim, tem o Batman que é sombrio. Como na época eles mesmos falaram que ia trazer um Superman mais pra vida real, cara, caiu demais bem, cara. Você acabou de descobrir que tem superpoder. Aí vem um cara encher teu saco. Vem um cara ameaçar a sua mãe. Você você estoura, cara. Mas veja, tudo bem. Mas só que eu vejo assim. Ele foi muito bem criado pelos pais. Toda aquela luz, toda aquela poesia do Kansas, né? Os amores que ele teve. Ele teve uma vida, apesar das dificuldades, dos problemas que ele passou por ser um alienígena, mas ele teve uma vida iluminada, vamos dizer assim. Ele cresceu na fazenda, vendo o entardecer. É completamente diferente do Batman. O Batman é amargurado, ele foi criado pelo mordomo, visitando o túmulo dos pais, sozinho numa casa escura. Ele ficou mal, o Batman. Aí ele canaliza isso contra o crime. É completamente diferente. Eu não achei acertada. Sem contar que o pai de Clark, né, o Jonathan, já que criou numa fazenda, mostrando a ele que eles trabalhando na fazenda ajudavam outras pessoas. Isso, né? Exatamente. É o que eu tô falando. Ele teve toda a orientação, teve o amor do pai. Por outro lado, foi legal ver o Super-Homem pancada que a gente queria ver. Pronto. Né? Aí uma coisa é que esse Superman, assim, eu achei legal, tomando tua conversa, eu achei legal esse Superman do Zack Snyder, por quê? Porque o Superman clássico nós já temos.
eu acho muito difícil alguém conseguir superar o Christopher Reeve. Sim, a direção de Richard Donner e a atuação do Christopher Reeve. Exatamente, eu acho muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil. Não, ninguém vai superar, isso aí não adianta esperar. Por isso que é outra coisa que atrapalha. Por isso que eu curti muito essa versão do Snyder. Porque é um Superman que eu sempre quis ver. Era um cara que não tinha medo de usar seus poderes. Não, tudo bem, você tem razão. A forma como ele usa a força, mesmo aprendendo ali, depois no decorrer dos outros filmes, a gente vê que ele dá uma melhorada. Eu concordo com essa questão, com esse ponto dele ser pancada mesmo, dele ir pra porrada. Precisou matar o Zod, matou, entendeu? Tudo bem. Teve gente que falou, não, porque que ele não pegou o Zod e saiu voando com ele? Sim, mas e aí, quando ele soltasse o Zod voltava e matava. Assim... A saída que ele teve, assim, também... No calor do momento... No momento foi essa, né? Até sair com o Zod poderia ter dado uma virada ali, sei lá, foi a visão que ele... Foi a solução que ele encontrou. Só o que me incomoda é o fato dele ser tão amargurado no filme, né? A feição dele um cara fechadona, né? Perturbado demais, assim, incomodado demais com aquela situação. E também é justificada na história, né? Principalmente no primeiro filme, ele tem toda aquela angústia de ser ou não ser esse cara, de usar ou não usar seus poderes. Aí tem essa questão, assim, legal da mitologia do super-homem ser baseada no cristianismo também. Isso aí foi muito legal, ele explorou muito e foi muito bacana. O filme que a gente falou... Ele se entrega à humanidade, né? Se doar para salvar a humanidade. Isso é muito legal. Que é o que torna o personagem especial. A idade, né? 33 anos também, 33 anos ele tem no filme. Não, assim, nesse ponto, é só essa questão da amargura. Todo o resto eu gosto. Até o visual um pouco mais fechado eu também não me incomodo. Mas, assim, no geral, como eu disse, assistindo agora, com mais tranquilidade, eu tirei um proveito muito melhor do filme. Vi coisas que eu não tinha visto a primeira vez. Vi os elementos da série de John Byrne lá, vários detalhes, né? Como por exemplo o robô Killex logo no começo, né? Atuando até com o pai de Clark, na verdade, com o pai de Clark Kal-El. E com ele também, né? Quando ele encontra a nave na Terra, né? Exatamente, mas é muito legal. Isso aí a gente vê o robô criado por John Byrne lá na Eu lembro uma vez que, falando na nave, né? Eu lembro uma vez que um cara falou que não, esse Superman não tem a Fortaleza da Solidão. Tem, cara. A Fortaleza da Solidão nesse filme é a espaçonave. É a espaçonave que ficou submersa no ar. No gelo, né? Lá, né? Exatamente. É a Fortaleza. Agora sim. Aí eu também, pronto, já que a gente tá falando do filme, vamos falar dos pós e dos contras. Destruir a Fortaleza da Solidão no final não foi tão legal. Porque aí não vai ter não a Fortaleza. E destruir, ela caiu lá no meio de Metrópole e ficou lá. No restante dos filmes. São elementos que não funcionam como série, na minha opinião, né? Mas a gente tem que abrir a mente para outras visões e eu acho bem legal. Vamos falar aqui, Igor, agora dos elementos de John Byrne. O que tem? A gente já falou do Killex. O que mais que você viu de legal lá, assim, da série de John Byrne no filme? No filme de Zack Snyder. Eu acho que logo o início, né? A Krypton, né? Krypton, exatamente. O planeta Krypton. A base, a estrutura. A roupa, né? Apesar de ser diferente, mas assim... se aproxima, né? Se aproxima do visual. Do visual de John Byrne, né? Isso. Outra coisa legal, assim, que eu achei foi ele ter colocado também o cientista, o professor Hamilton. Sim, pronto. Que é legal demais. Aí também ele mata no final. Não, assim, eu ia falar, eu achei errado ele ter matado, assim, mas fica em aberto, cara. Ele foi sugado lá pra Zona Fantasma. De repente ele podia... Ele escapou. Pode ser que ele escape. Pode ser que ele fosse apresentar, trazer de volta. Mas de qualquer maneira, assim, a gente estranha porque são personagens secundários que são muito importantes nos quadrinhos, né? Nesta versão, todos os kryptonianos nascem tipo Matrix, né? Isso, são cultivados. Isso, eles são cultivados. Na série de John Byrne. Exatamente. Que inclusive na série de John Byrne eles nem têm contato físico. Eles escolhem uma cadeia, existe uma cadeia hierárquica para ser seguida de família, né? Os patriarcas escolhem, né, os descendentes, né? Que vai ser feita a união da genética dos dois descendentes. Aí coletam esse material e produzem seus novos... A população vai sendo produzida de forma artificial. Artificialmente. Exatamente. Aí tem uma coisa aqui que eu toda vez que eu assisto... Vamos ver se é o que eu tô pensando aqui. Toda vez que eu assisto, isso fica me encabulando. Porque lá na frente, Jor-El fala
que aquela criança já nasce ou para ser um soldado, ou para ser um cientista, isso, ou um líder, não é? Isso, eles nascem já com uma função pré-determinada. Pré-determinada. Se o Jor-El é um cientista, ele já nasceu para ser cientista, isso, correto? Isso. O Zod já nasceu para ser um guerreiro, né? Um soldado. Como é que Jor-El ganha do Zod na porrada? Mas aí tem outros pontos, né? Necessariamente, porque o cara é um cientista, não quer dizer que ele não teve algum outro tipo de treinamento, ou propriamente, ou de repente até a vida que ele teve que se seguiu, que isso não é explicado no filme, mas é explicado nos prequels em quadrinhos, que não foram lançados no Brasil. Lara? Agora isso é legal porque pelo fato de que os pais deles tiveram um contato, né? Eles tiveram uma relação. E eles quebraram a regra lá do planeta, de que as pessoas eram proibidas de se encontrar. E deixaram ele escolher o que ele queria ser quando crescesse, né? Exatamente, e mandaram ele para a Terra para ele escolher seu próprio destino, né? Apesar de que não se tinha muita escolha. Deixasse ele no planeta, ele não ia ter muita escolha. Mas como tinha a possibilidade de salvar o filho, eles mandaram ele para a Terra para que ele decidisse o seu destino. E tem todas as informações. Sempre tem, todas as versões de Super-Homem, ele é sempre orientado também pelos pais biológicos, de alguma forma. Ele chega na Fortaleza, o pai dele explica tudo para ele, quem ele é, e diz, você vai ser treinado. Me incomoda muito a forma como ele voa. Legal, tem momentos que é interessante, que ele pode usar aquilo. Mas toda hora ele tem que explodir na frente de todo mundo. Solta um peido e pum! O cara tá com a namorada, diz, afasta um pouquinho. Não, afasta mais. Um pouquinho mais. Aí um pouquinho mais. Aí explode assim que... É lindo demais. No próprio Super-Homem também, a gente falando ainda das cenas de voo, que isso é um comparativo, né? Isso aqui é um comparativo. Todas as cenas são de um brilhantismo tão grande que ainda hoje quando eu assisto eu ainda fico impressionado, cara. Ele dá loop, ele dá tchauzinho, quando ele fala com o Lois Lane depois de salvar ela no helicóptero. Eu já ia falar essa cena já. Ele sai em pé. Faz assim. Voa de costas, ele dá tchauzinho e você não percebe, não tem falha. O efeito é perfeito. E aqui não, aqui a gente sabe que é digital, né? A maioria, assim, incomoda um pouco, né? Mas é legal, mesmo assim é legal. Mesmo assim é interessante. E esse filme aqui do Zack Snyder, ele é um filme que vai envelhecer bem, cara. Com certeza, isso é verdade. Eu assisti ele hoje novamente, 10 anos, cara, e os efeitos especiais, até os bonecos, né? Os bonecos em CGI, aquelas lutas dele lá. São muito boas. Muito bem feito demais. Cara, dá de 10 em filmes de hoje. A forma como ele utilizou o recurso digital. E tem umas coisas interessantes também, que o Zack Snyder ele é um cara inovador, né? A gente sabe que ele é um cara, tudo que ele faz, fez 300, fez o Watchmen, né? Adaptou de uma Madrugada dos Mortos, o primeiro filme dele, primeiro longa-metragem dele. Só que assim, ele inovou na forma como ele criou a ação dos filmes, visual, né? Mesmo assim, tem coisa que me incomoda. Por exemplo, a capa em alguns momentos é digital. A gente sabe que é digital. Não dá pra perceber, não dá. Eu sei que é porque assisti os making-offs. Exatamente. Assim, me incomoda um pouco, eu acho que o tecido ia fluir mais realista, né? Outra coisa legal, outra visão inovadora dele nesse filme. O filme foi todo filmado com câmera na mão, cara. Que é uma linguagem atual. Todo mundo hoje filma com celular, com a câmera na mão. O cara tá aqui num plano. De repente o cara muda a expressão, você acompanha a expressão do cara. Aí dá um dinamismo melhor, quer dizer, você edita já durante a filmagem. E fica legal que fica a imagem em movimento, né? E fica realista, parece que é alguém que está filmando. Quando o Clark é criança, que estão filmando ele lá, assim, que o filme está... A equipe do filme está filmando ele. É como se tivesse alguém filmando ele ali. O pai dele com a câmera. Intended. What if a child aspired to something greater? E outra coisa muito legal também, já que a gente está falando de tudo do filme, é que o filme recebeu um banho digital, um filtro digital, que deixou a fotografia muito uniforme. Também eu gosto muito daquilo. Que é outra coisa que eu faço nos meus vídeos, né? Meus vídeos, eu não sou um cineasta de renome, mas tudo que eu vou fazer, eu pego esses elementos, né?
E eu acho muito bacana esse lance de usar os filtros, porque enfeita muito o filme. Então fica muito bonito. A porosidade, como se fosse película. Fica bem mais bonito. Muito legal. Né? E a gente falou tanto no filme de Richard Donner, e o filme do Zack Snyder tem homenagens ao filme, né? Com certeza. Tu pegou as homenagens, todas as homenagens? Peguei algumas. Vamos ver se as que eu peguei são as que você pegou. Bora lá, vai falando aí. Não, começa você. Vai. Começa você, que eu não lembro. Então vamos começar pelo início. Lá em Krypton, quando Zod é capturado. O julgamento dele. Isso. No original teve um julgamento também, né? Isso, tem um julgamento. Claro que é totalmente diferente, isso, né? isso. Mas na hora que você vê, você que assistiu o filme antigo, você lembra. Inclusive no filme de Zack Snyder, são os 3 que estão sendo julgados. Zod, Faora no filme. E o gigantão lá que eu não lembro o nome. My son was in the bus. O ônibus na ponte. Exatamente, é o ônibus da ponte, inclusive é bem parecida. Bem parecida. A forma como ele perde o controle e o plano de dentro do ônibus é mostrado. É uma referência. O salvamento é totalmente diferente, mas não deixa de ser mas é uma referência. Com certeza. E outra coisa legal também, você falou aí de referência do Super-Homem, principal assim que eu posso dizer, é o sobrevoo dele na Terra, né? No espaço. Sim, ele olha no globo terrestre. Né? Ele sobrevoa, passa pela tela de uma forma mais moderna, né? Mas atualizada, né? É a mesma cena. Isso, que inclusive foi feito também em Superman o Retorno, né? Eles fizeram isso também. Assim, e outra coisa interessante que a gente não falou no começo de John Byrne ainda, é que tem um lance dos equipamentos, das naves, dos robôs de Krypton, das armaduras tanque, que na morte do Super-Homem aparece, tem tudo isso no filme também. Quando o Zod diz que ficou vagando e quando ele chegou na Lua, se eu não me engano, da Terra, né, na Lua terrestre, ele encontrou um equipamento abandonado lá. Não mostra que foi na Lua. Ele encontrou em algum ponto do espaço próximo da Terra. Os kryptonianos estavam fazendo expedições. Que eles faziam expedições pelo universo, né, de colonização. Eles tinham esse plano também de colonizar. Distribuía várias equipes em vários planetas. Né? Isso aí explica o que você falou de Jor-El. Veja que o planeta Krypton, de Zack Snyder, eles tinham essa visão colonizadora. Provavelmente todo cientista, Tinha que ter um treinamento. Tinha que ter algum tipo de treinamento, né? Você vê que os soldados da NASA... Por isso que ele é o oráculo. Porque eles são militares, né? Tem toda uma questão. Não deixa de ser militar. Aí eu acredito que com Jor-El tenha sido dessa forma também. Today is a day for truth. The world needs to know what happened. Depois do filme Super-Homem, o que é que eles decidiram fazer? O Super-Homem 2? O Homem de Aço 2? Sim. Não. Fizeram o quê? Fizeram Batman vs Superman. Fizeram isso aqui, ó. Outra obra cult que se tornou cult. E detalhe, a versão estendida eu acho show. Incrível. A versão sem cortes. Isso. Eu confesso que quando eu fui no cinema e assisti a versão do cinema, eu saí meio perdido. Isso. Eu saí meio perdido. Porque teve muito corte. Foi muito cortado. Deixaram de explicar muitas coisas. Eu assisti no cinema e pra completar, quando eu cheguei, tinham passado 10 minutos do filme. Vai perder coisa. Eu fiquei completamente perdido. Essa capa metalizada como é legal. Quando saiu essa versão, que saiu completinho, não, aí eu gostei. É tanto que eu não assisto mais a versão de cinema, só assisto a versão estendida. Só assisto a versão estendida. Aí o que é que acontece? Como obra, Batman e Superman pra mim funciona da mesma forma que o Homem de Aço. A gente levou aquele choque, mas depois quando você assiste com tranquilidade, aí você percebe que é um filme legal, dentro desse universo do Zack Snyder. O Batman é fora do comum. Casca grossa. Mesmo sendo... Tem gente que critica o Ben Affleck, né? O Batman do Ben Affleck. Eu gosto. Eu gosto, quem quiser. E se o Super-Homem é pancada, o Batman é mais ainda. Só teve 2 vezes que eu não gostei do Batman, do Ben Affleck. Foi no Liga da Justiça do Joss Whedon, que ele sorri, né? Mas aí nós estamos falando de Zack Snyder. Você já foi pra outro universo, que aí é outra história. Eu tô falando assim, a única vez que eu não gostei dele, né? Então. E no último Flash agora. Mas aí... Que o diretor do It, a coisa fez ele sorrir novamente. Mas aí é que tá, você tem que entender isso que eu tô dizendo. Nós estamos falando aqui dos 10 anos da obra de Zack Snyder. Essa Liga da Justiça aqui, a gente tem que fazer o que com ela? Essa aí tem que esquecer. Ela não pertence mais ao cânone da DC Comics. Tem que esquecer ela. Não tem como, isso aqui tá fora da jogada. Isso aqui foi uma coisa feita às pressas para conseguir cumprir um prazo e um orçamento. Tiraram o Zack Snyder e demitiram ele de forma covarde
E também ele não tinha condição de fazer nada disso, ele perdeu a filha, né? Mas não era pra tivesse dado um tempo aí. Tivesse deixado ele se recuperar. Exatamente. Os caras querem dinheiro. Aí fizeram isso aqui, atrapalharam, tentaram copiar a essência dos Vingadores. Colocaram o Joss Whedon, que é o diretor dos Vingadores, pra fazer isso aqui. E assim, não é péssimo. Não é uma coisa de se jogar no lixo. É um feijãozinho com arroz Mas básico. bom mesmo não é não. Estragou um pouco dos personagens. É um feijãozinho com arroz. Batman, sem falar dos problemas técnicos, né? Super-Homem tava gravando Missão Impossível. Aí não podia mais gravar cenas adicionais. A cena da aí boca. pegaram e inventaram de fazer um CGI pra cobrir o bigode, que ele não podia tirar o bigode porque tava gravando no... Até o Deadpool tirou onda com isso. No Missão Impossível. E ficou aquela coisa ridícula, enfim. Eu tenho na minha coleção como obra, assim, faz parte do histórico, mas assim, pra assistir, eu também não assisto não assisto mais não também. Eu assisto o quê? Snyder Cut! Aí aqui é o retorno... O Snyder Cut. Gênio. Aqui é o retorno do gênio. Aqui é a vingança dos nerds. O lobo do Esterco aí, meu irmão. Por quê? Porque aqui sim, a visão do Zack Snyder da Liga da Justiça, que ele foi de certa forma proibido de fazer. Passado o tempo, os fãs pediram, né? Fizeram uma campanha na internet. A primeira vez na história do cinema. Do cinema. E a os fãs conseguiram. Exatamente. Como o filme estava quase todo pronto, né? Praticamente 90%, se não me engano. Por aí era. Aí eles deram carta branca para ele finalizar e deram mais uma graninha, né? Mas antes, eles queriam que ele lançasse sem finalizar os efeitos especiais. Zack Snyder bateu o martelo. Sim, foi. Não, eu só faço se finalizar completo. Se finalizar completo. Inclusive, o Zack Snyder filmou escondido da Warner na casa dele. Com o seu celular. Com o celular, filmou na casa dele, sem a Warner saber. Não, ele filmou outras cenas também. Filmou cenas do Batman na casa dele, escondido da Warner, sem a Warner saber, gastando o dinheiro dele. Da Warner. Mas enfim, valeu muito a pena. Pra gente foi legal isso. Doido, o cara é um lutador, um guerreiro. Aí dessa luta, dessa história, surgiu essa obra-prima aqui da cultura pop, do cinema de ação, do cinema cult, que é a Liga da Justiça de Zack Snyder. Né? Que é totalmente calcada nos 2 primeiros filmes. Nos 2 primeiros, Que, por sinal, Batman e Super-Homem, a gente não falou, mas ele conta... ele tem um subtítulo, A Origem da Justiça. Aqui é que começa... É a continuação direta do Homem de Aço. Exatamente. E tem ligação com os outros filmes, que é o do Aquaman e o da Mulher Maravilha. Aqui, ao mesmo tempo que é um filme que mostra o Batman e Superman, é um filme que mostra o prelúdio, né? Não vou dizer que é a origem, que a origem mesmo não mostra não. A origem mostra aqui. Mostra aqui. Agora, aqui é uma obra-prima, 4 horas de filme. Você lembra quando lançou? Lançou no streaming. Eu lembro, eu peguei uma promoção de 3 e pouco. Foi que você mandou pra mim também, mandou pros amigos. Foi. Eu comprei lá o direito de assistir e assisti na hora do lançamento. Não, todo mundo assistiu aqui, nossos amigos, né? Todo mundo. Né? Eu lembro que minha casa tava em reforma, mas, cara, foi a mesma coisa de ter ido pro cinema. Eu tava cansado, com sono, não tava aguentando, mas eu disse, mas eu vou assistir. Eu, minha esposa e meu filho, todo mundo assim com sono, mas a gente conseguiu assistir até o final. A morte do Super-Homem de Zack Snyder tem muito pouco a ver com a do Superman dos quadrinhos, assim, no sentido dos acontecimentos, da narrativa, do tempo de duração, mas é bem legal também. Se você esquecer a história em quadrinho, fica legal, você tira um proveito legal. Eu tenho pra mim que se o Warner tivesse deixado ele fazer os 5 filmes, o Superman não tinha morrido no Batman vs Superman. Com certeza, teria morrido mais pra frente. É porque não era a hora não, era outra coisa que eu ia falar. Eu acho que ele ia morrer no Homem de Aço 2. Você não pode chegar e já criar um personagem e já matar ele no começo da carreira. Ia acontecer isso, eu acho que no Homem de Aço 2. Isso. E levando em consideração a forma como ele conseguiu adaptar, no fim das contas, nós colecionadores e admiradores da DC Comics, a gente ganhou 3 filmes legais. Dá pra fazer melhor do que esses do Zack Snyder, na sua opinião? Dá pra fazer. Também acho que dá. Se a Warner não atrapalhar, né? Se a Warner me convidasse, eu tenho certeza que eu ia fazer um negócio bem melhor, entendeu? Mas como ela não vai me convidar, ela convidou, eu indiquei, eu falei pra ela, ó, convida lá. Tem um carinha ali, não sei se vocês conhecem. Chama ele lá, o James Gunn, que ele é um cara que tem essa visão que nós temos.
Pelo menos até agora, né? Não sei se a Warner vai atrapalhar. Henry Cavill e Christopher Reeve. O que é que eles têm em comum? Na minha opinião, a semelhança física. A semelhança física. Quando anunciou o Henry Cavill, eu fiquei impressionado com a semelhança. A semelhança na e... época. Os dois tiveram que treinar muito. Também. Porque ele também estava magrinho na época. Era. Ele vestiu a roupa do Superman de Christopher Reeve no teste. O mesmo uniforme. O mesmo uniforme usado no filme, ele vestiu. E foi por esse motivo que ele ganhou o papel. Exatamente, é. Quando a Warner viu, ficou impressionado. Viu impressionado. Não, o papel é dele. Pronto, ficou impressionado, mas depois atrapalhou, né? Outra curiosidade, já que puxou esse assunto aí, outra curiosidade. Vou deixar você apresentar. Você sabia que o Henry quase perdeu o papel por não ter atendido o telefone, que avisou que ele tinha ganho o papel? Não, essa daí eu tô desligado. Agora por quê? Você não vai nem imaginar o porquê que ele não atendeu esse telefone. Ele estava namorando com a esposa. Não. Ele estava jogando aquele World Warcraft. Eu não sei. Warcraft. Tem até um filme desses bichos, né? Certo. Pra quem não conhece, esse jogo é online, não pausa. E o telefone tava tocando no momento que ele tava na partida. E ele deixou o telefone tocando. Imagina tu, Diacite, tu é um ator. Tu fez o teste pro Superman, tu tá jogando a partida de videogame, o telefone toca. O cara tem que correr pra atender. Um ponto curioso. O peito peludo do Henry Cavill. É mesmo, é. Porque deu muito o que falar na época. Eu lembro que eu não lembro quem era do Omelete, mas foi um dos caras do Omelete lá reclamando. Foi o Érico Borgo. Não, o Érico Borgo elogiou. Elogiou. Foi ele não. Eu lembro porque o Érico Borgo falou, na hora que o cara falou, ele disse, você tá errado, o Superman é peludo. Pô. O Superman é peludo. Aí ele disse, não, mas podia ter aparado daquele espelho saindo da camiseta dele. Eu disse, não. E o Henry Cavill foi quem deu a ideia. Foi quem deu a ideia, porque eles queriam que ele tivesse, como é que chama? Depilado. Mas você sabe por que ele deu a ideia? Por conta da morte. Do Super-Homem. Que quando ele fica sem a roupa lá, rasgada, depois da batalha, ele é todo peludo, né? Um homem grandão, peludão. Aí Henry Cavill disse, eu tenho testosterona até a tampa. E tanto eu quero ficar com esse físico, que ele ficou com físico, parecido com o da morte do Super-Homem, como ele queria os pelos. Agora tem uma coisa que... E que, por sinal, ele aparece sem a camisa, no começo todo peludão. Aparece não é pouco, né? Muito. Então o peito... Então, o peito peludo tem tudo a ver. Tudo a ver. O filme, a obra de Zack Snyder, porque virou uma trilogia, né, agora. Uma trilogia. A gente não fala só do filme O Homem de Aço, a gente fala da trilogia. Os 3 filmes, Eu acho assim, pra mim, como cara que curte o Super-Homem, é uma obra legal, faz parte da minha coleção. E gosto muito do Zack Snyder também, eu gosto dele como um cara assim, eu acho ele um cara dedicado, um cara simples, né, e também até pelo que ele passou, assim, a gente viu que ele passou por muitas dificuldades e eu achei que ele foi muito desmerecido, né, naquele momento difícil. A Warner poderia puxar ter o tapete dele. Exatamente, foi um momento difícil, né? Que eu não vou citar aqui, quem quiser dar uma pesquisada aí. E já conhece, acho que quem é fã já conhece a história, né? E o Zack, assim, pelo menos pra mim, ó, Madrugada dos Mortos, o Atman, 300. 300 é formidável. 300. E os 3 filmes, né? Isso. Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Esses filmes, eu acredito que daqui a 20 anos ainda ele vai ser um filme que envelheceu bem. Exatamente, todos eles funcionam bem. Mas é isso, Zack Snyder, estamos com você. Você é o cara. Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Diacite Pires, assinem o canal dele, o Mundo do Oráculo Nerd. O link vai estar na descrição do vídeo. E valeu. Tchau!